Oi, nós vamos apresentar o trabalho de cultura de células e tecidos, e esse trabalho foi feito por Afonso Freitas, Beatriz Basílio, Bruno Emanuel e Bruno Muti. Vamos tratar sobre um artigo que abordava o assunto se os animais deveriam ou não ser utilizados para testes comerciais e científicos. Os testes em animais, estima-se que 26 milhões de animais são utilizados todos os anos nos Estados Unidos para testes científicos e comerciais. Os animais são usados para desenvolver tratamentos médicos, determinar a toxicidade dos medicamentos, verificar a segurança dos produtos destinados ao uso humano e outros usos biomédicos, comerciais e de saúde. Os defensores dos testes em animais dizem que isso permitiu o desenvolvimento de inúmeros tratamentos que salvam vidas, tanto para humanos quanto para animais, que não existe um método alternativo para pesquisar um organismo vivo completo e que regulamentos estritos impedem o mau tratamento de animais em laboratórios. Os opositores dos testes dizem que é cruel e desumano fazer experiências com animais, que métodos alternativos disponíveis para os pesquisadores podem substituir os testes com animais e que os animais são tão diferentes dos seres humanos que as pesquisas com eles geralmente produzem resultados irrelevantes. Em questão a regulamentos, existe uma lei federal do bem-estar animal, a AUA, nos Estados Unidos, e todos os testes são regulamentados por essa lei. Ela foi aprovada em 1966 e sofreu algumas alterações em 1970, em 1976 e em 1985. A AUA define animal como qualquer cão vivo ou morto, gato, macaco, mamífero primata não humano, porquinho da Índia, hamster, coelho ou outro animal de sangue quente. No entanto, a AUA exclui pássaros, ratos e camundongos criados para pesquisa, animais de sangue frio e animais utilizados na fazenda para alimentação e outros fins. A AUA exige que cada instalação de pesquisa desenvolva um comitê institucional animal para animais, mais conhecido como Comitê Institucional de Cuidado e Uso de Animais. Ele representa as preocupações da sociedade em relação ao bem-estar de indivíduos animais. Embora a AUA regule o alojamento e o transporte de animais utilizados na pesquisa, ela não regula os experimentos. O Serviço de Inspeção de Sanidade Animal e Vegetal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos relata o número de animais utilizados para pesquisa a cada ano, embora exclua alguns animais que não são cobertos pela definição de animal da AUA. Portanto, o número de animais utilizados para testes é desconhecido, haja visto que alguns animais são excluídos pela definição. A Food and Drug Administration nos Estados Unidos regula o desenvolvimento de novos medicamentos, que regula o desenvolvimento de novos medicamentos, afirma que no estágio de pré-clínico, o estudo ele solicita que os patrocinadores determinem a toxicidade aguda dos medicamentos em pelo menos 2 espécies de animais. Em questão à opinião pública, houve um clamor público sobre os testes em animais, e isso eclodiu nos Estados Unidos em meados da década de 1960, levando à aprovação da AUA. Aqui ao lado a gente pode ver um artigo da Sports Illustrated sobre Pepper, um dálmata de estimação de um fazendeiro que foi sequestrado e vendido para experimentação. Foi utilizado como catalisador inicial do aumento do sentimento antiteste. Pepper morreu depois que os pesquisadores tentaram implantar um marca-passo cardíaco experimental em seu corpo. Uma pesquisa da Gallup, em maio de 2013, mostrou que 56% dos americanos dizem que os testes são moralmente aceitáveis. E também mostrou que os americanos mais jovens são menos propensos a aceitar testes em animais. Uma pesquisa nacional de 2013, realizada por Lake Research Partners, mostra que 67% dos eleitores registrados nos Estados Unidos se opõem ao uso de animais em testes. E a pesquisa também constatou que as mulheres são mais propensas a se opor ao teste em animais. Em relação à história antiga, descrições da dissecção de animais vivos foram encontradas em escritos gregos antigos, cerca de 500 anos antes de Cristo. A dissecção de organismo vivo era praticada em criminosos humanos na Roma Antiga e na Alexandria, mas as proibições contra a mutilação do corpo humano na Grécia Antiga levavam a uma dependência de animais.
Aqui temos uma imagem sobre uma vivissecção de um cachorro e podemos ver que qualquer um podia assistir isso. Podemos falar sobre Aristóteles. Aristóteles dizia que os animais não tinham inteligência e, portanto, as noções de justiça e injustiça não se aplicavam a eles. Seu sucessor, Teofrasto, discordou de Aristóteles, objetivando a vivissecção dos animais com o argumento de que, como os humanos, eles podem sentir dor, e causar dor aos animais era uma afronta aos deuses. O filósofo francês René Descartes, que ocasionalmente experimentava em animais vivos, incluindo pelo menos um coelho, além de enguias e peixes, acreditava que os animais eram autômatos, que não podiam sentir dor ou sofrer como os humanos. Descartes reconheceu que os animais podiam sentir, mas como eles não podiam pensar, ele argumentou que eles eram incapazes de experimentar conscientemente esses sentimentos. O médico inglês William Harvey descobriu que o coração, e não os pulmões, realizava a circulação de sangue por todo o corpo, como resultado de suas experiências com animais vivos. Dando continuação à apresentação do trabalho, vamos falar sobre os testes em animais dos anos de 1800 e 1900. Pouco antes do século XIX, existiu uma objeção da população em relação à experimentação animal. Mas, com o aumento da adoção de animais domésticos, criou-se um movimento grande de antivivecção. Assim, a sociedade criou uma lei chamada Proteção de Animais Passíveis de Vivecção em 1875. O fisiologista francês Claude Bernard, ele foi contrário a essa opinião pública, pois ele acreditava que os testes em animais eram necessários para o avanço da medicina. Já a rainha Victoria, ela teve acesso a algumas informações sobre como aconteciam alguns experimentos. E ela ficou um pouco chocada do que acontecia nesses experimentos. E com isso, pelo fato de ser uma rainha, ela forçou alguns legisladores a criar a lei da crueldade contra animais da Grã-Bretanha no ano de 1876. Ou seja, começou a criar um movimento, principalmente na Inglaterra, desse movimento de antivivecção. Passando mais à frente, em relação aos animais, os animais eram testados para aspectos de viagem espacial, principalmente nos Estados Unidos, no programa espacial. Por que eles utilizavam os animais? Porque os animais eles não aumentavam, não tinham um aumento de peso prolongado, né? Então, depois de muitos testes de animais, que animais faleceram, teve um sucesso, que foi o primeiro macaco a sobreviver a um voo espacial, foi o Yorick, como ele é visto aqui na imagem. Entretanto, quando o satélite dele pousou, depois de algumas horas ele faleceu, possivelmente por conta do calor. Outro animal que fez muito sucesso também foi a cachorra Laika, que ela foi o primeiro animal, o primeiro ser vivo a orbitar pela Terra. Mas, infelizmente, ela faleceu durante a viagem de pânico e principalmente do calor. Ela não sobreviveu. Já em relação ao uso de animais nas Forças Armadas, o que aconteceu? Na Guerra no Vietnã, os animais foram utilizados pelos militares dos Estados Unidos para o treinamento de tecidos vivos. Ou seja, o que é isso? Eles utilizavam porcos ou cabras, eles anestesiavam elas e depois eles baleavam ela ou faziam cortes, queimaduras para o treinamento dos médicos militares em relação a fazer os primeiros socorros. E eles eram feitos pelos animais. Dando continuidade, no ano de 1975, o filósofo australiano escreveu um projeto. E esse projeto estava relacionado com a libertação de animais. Ou seja, ele criou um movimento grande de antitestes. Ele criou até um termo chamado especismo. Esse especismo ele está
ele é análogo, por exemplo, ao racismo, ou seja, a um preconceito contra o uso de animais em testes. Já em 1981, um ativista da PETA que trabalhou disfarçado no Instituto de Pesquisa Biológica em Silver Spring tirou fotos dos experimentos feitos em animais. Essas fotos gerou uma grande repercussão na época, como era vista aqui na imagem, desse macaquinho. Ou seja, muitas pessoas entraram em contato, perceberam que existiam esses testes de animais e que muitas vezes esses animais passavam por situações como essas. Já no ano de 2001, o Dr. Michel Podel infectou gatos com o vírus da AIDS felino para sua pesquisa e foi ameaçado de morte. Ele foi obrigado a se afastar do sistema acadêmico por conta dessa pesquisa. Já em 2007, o Conselho Nacional de Pesquisa da Academia Nacional de Ciências pediu uma redução no uso de testes em animais por conta desse clamor público que já estava iniciando dessa questão antiteste. Em 2013, foi um marco nessa questão de não usar animais em testes. A União Europeia proibiu a importação de vendas de produtos cosméticos que usam composições testadas em animais. Ou seja, produtos que usavam animais em experimentos não podiam ser comercializados na União Europeia. Isso é um ponto da União Europeia. Já a China tem uma lei que obrigatoriamente os produtos, os cosméticos, eles precisam passar por esses experimentos em animais. É obrigatoriamente por lei. Nos Estados Unidos não existe uma lei específica e eles podem sim usar animais para fazer o teste em cosméticos. Atualmente, em 2019, a Agência de Proteção Ambiental, EPA, lançou um projeto usando testes em mamíferos em 30% em até 2025 e eliminar os estudos até em 2035. Ou seja, está tendo uma continuação desse projeto, dessa questão de não usar animais em experimentos, como a gente pode ver nesse projeto criado, que até 2035 eles querem eliminar o uso de animais, por conta, claro, do avanço da tecnologia e outros fatores intrínsecos nisso. Agora, a gente vai fazer uma análise dos pontos positivos em testes em animais. Primeiro ponto, contribuir para curas e tratamentos que salvam vidas. De hoje a 100 anos atrás, o uso de testes em animais foi muito eficaz na produção de medicamentos e tratamentos, gerando curas e descobertas que foram essenciais para o desenvolvimento da medicina. Outro ponto, garantir a segurança para a produção de vacina. Atualmente a gente vive um momento de pandemia referente ao Covid-19, um novo vírus encontrado. E para você produzir uma vacina, necessariamente você precisa fazer um teste em animal antes de aplicar ao ser humano, pois se a vacina não for tão eficaz, poderia causar algum dano à população, principalmente nesse momento que o planeta Terra vive agora, né? O uso de culturas de células não são eficazes quando comparado ao organismo vivo. Isso porque um organismo vivo nunca vai ser comparado a uma cultura de células, pois o organismo vivo ele é muito mais complexo. Quando você vai fazer um experimento e uso de alguma medicação, a gente vai analisar a inter-relação entre os sistemas. Por exemplo, a relação do sistema neural, o sistema endócrino, o sistema circulatório. Ou seja, o organismo é muito mais complexo do que uma cultura de células, sendo muito mais essencial para a busca de um medicamento ou um tratamento. O homem ele tem uma semelhança genética com outros animais, como os chimpanzés, que cerca de 99% de semelhança com o código genético como o do ser humano. Já os ratos são cerca de 98%. Isso favorece quando é realizado algum tipo de experimento ou pesquisa. Impedimento de testes em seres humanos. É antiético você fazer uma pesquisa já utilizando seres humanos, porque qualquer erro pode ocasionar a morte daquele indivíduo. Beneficiamento dos próprios animais. Com o decorrer do tempo, feitos experimentos em animais, foram descobertas algumas vacinas e tratamentos e medicamentos para animais, como o cachorro.
Um exemplo disso foi a produção da vacina da raiva, que foi descoberta a partir de um experimento voltado para o ser humano. Os animais, eles são protegidos por lei. Nos Estados Unidos existe a AWA, que faz a proteção desses animais, ou seja, vão fazer o transporte adequado, vão ter um meio adequado, tudo regulamentado pela lei. Ciclo de vida curta. Os animais, quando você vai fazer uma pesquisa, muitas vezes você vai fazer uma pesquisa em relação ao câncer, ao tratamento do câncer. Então você precisa fazer um experimento de médio a longo prazo. Você não consegue fazer esse experimento com o ser humano. Já com os animais, por exemplo, um rato, ele tem uma vida média de 3 anos. 3 a 4 anos. Então você fazer um tratamento com ele, um experimento, é muito mais fácil em relação ao longo prazo. Ou seja, longo prazo para o rato seria de 3 anos, né? O que seria essencial para a pesquisa, para o objetivo da pesquisa. Garantir o bem-estar dos animais. Na maioria das pesquisas, você precisa que o animal esteja num estado ideal de vivência, tenha um bem-estar para sucesso da pesquisa. Os animais não têm direitos. Julgamento moral. O que isso quer dizer? Esse já vem uma linha de pensamentos que vem que os animais eles não têm inteligência, então eles não têm esse julgamento, a gente não pode ter esse julgamento em relação a eles. Por isso que eles são usados em testes, em experimentos. A maioria dos cientistas aprovam os testes em animais. Pesquisas recentes apontam isso, que a maioria dos cientistas, pois eles vivem nesse meio de experimentação, e eles sabem o valor do animal para fazer um experimento ou uma pesquisa. Produtos de saúde e cosméticos são testados por segurança. Então, muitos países utilizam ainda animais para você fazer esse teste, principalmente a China, que é obrigado por lei você fazer teste de animais antes de você liberar algum produto no mercado. Após analisar os pontos positivos, iremos analisar os pontos contras em testes em animais. Primeiro, geralmente os testes são cruéis e desumanos. Como imagens já mostraram isso, experimentos, que os animais muitas vezes não passam por estresse, que são, às vezes você precisa fazer algum medicamento que cura ou cicatriza, então necessariamente você precisa fazer um corte nesses animais. Os cientistas são capazes de testar vacinas em seres humanos voluntários. É o que hoje está acontecendo. Não necessariamente você precisa do animal para fazer a experimentação. Então, às vezes, você pula essa etapa, dependendo da situação grave que você se encontra. Igual atualmente da questão do coronavírus. Teste in vitro. Muitas empresas de cosméticos utilizam células a partir de testes in vitro, ou seja, eles fazem uma cultura de células para fazer a sua experimentação. Diferenças entre animais e seres humanos. Mesmo existindo uma semelhança genética entre animais e os seres humanos, a gente não necessariamente, igual diz o médico, a gente não necessariamente é um rato de 70 quilos. Por isso que existe essa diferença. Ao mesmo tempo que, ao passo que tem uma semelhança genética, tem uma diferença morfológica e fisiológica entre nós e os animais usados em testes. As drogas manuseadas nos testes não são necessariamente seguras. Às vezes elas causam danos aos animais, que geram a morte deles, que isso é um ponto a ser debatido. Ineficazes em animais, mas eficazes para os seres humanos. Alguns medicamentos testados em animais não geraram resultados, mas quando implantados nos seres humanos, eles geraram resultados. E muitas vezes as pesquisas são travadas nisso. Então você começa uma pesquisa testando em animais e você vê que não é ineficiente aquele produto. Mas, quando você, depois de desenvolvido outras pesquisas, você encontra um potencial no ser humano e ele é aplicado ao ser humano. Então, muitas vezes, isso barra experimentos e análises.
Apenas 5% dos animais são protegidos pela lei dos Estados Unidos. Por que isso? A OAU ela só protege animais de sangue quente, né? Que são cachorros, gatos, porquinho da Índia. Mas os animais como ratos, eles não são protegidos pela OAU. Por isso que eles não entram nessa proteção. Os testes não prevêem com segurança resultados satisfatórios em humanos. Tem esse ponto também a ser analisado. Demanda por produtos livres de testes em animais. Existe hoje uma corrente muito grande que as pessoas buscam produtos que não usam testes em animais. Tem essa conscientização humana, logo o mercado tem que se adaptar ao que o consumidor pede, né? A lei não impediu casos terríveis de abuso contra animais. Mesmo existindo a lei, existe casos de abuso e de testes cruéis e desumanos, como avaliado no primeiro tópico. Imagens mostram isso em qualquer lugar, que a gente sabe que, infelizmente, é uma verdade. Crédito falso ao uso de animais. Então, tem uma corrente falando que não necessariamente você precisa fazer testes em animais para isso ser concluído. Porque hoje a tecnologia está muito avançada e você não precisa utilizar os animais. Concluindo o trabalho, a gente percebe que está-se um tema muito polêmico, com extrema visibilidade atualmente. Essa conscientização gera esse debate, que é essencial para chegarmos a um ponto e uma conclusão. Os testes em animais geraram benefícios, que a gente consegue perceber pelo avanço da medicina, e ainda é necessário, em determinadas circunstâncias, utilizar esses animais. Infelizmente, é necessário. Mas, no entanto, a estimativa é a redução de uso desses testes em animais, e a legislação para proporcionar condições adequadas aos animais deve ser eficaz. Atualmente, existem diversas formas substitutivas de você utilizar os testes, não necessariamente precisando de animais, como a biotecnologia, cultura de células. Hoje existe uma prática chamada bioprint, que você vai fazer um tecido humano a partir de uma impressora 3D. Mas enfim, esse é o trabalho. Analisamos esse artigo proposto e ele trouxe alguns pontos polêmicos e que faz nós raciocinar sobre esse tema tão importante para a sociedade.